Oi, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Deixa eu só admitir a galera. Deixa eu ver aqui, peraí só um minutinho. Todo mundo já está com o livro? A gente continuar fazendo exercício. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só abrir o PPT de vocês aqui para a gente voltar para o exercício. Pronto. Todo mundo pronto? Deixa eu admitir todo mundo aqui, a galera tá entrando ainda. Conseguiram fazer os exercícios que eu selecionei lá? Peraí. Vocês conseguiram fazer os exercícios da semana passada que eu selecionei? Bom dia. Bom dia, Luiz. Vai colocando o nome lá no chat, por favor, gente. Que daí eu depois pego a presença de vocês por lá. Nossa, cadê o resto da galera? Acabou atrasada a aula passada ou não? Acabou atrasado ou não, gente? Não. Não? Não, acabou normal. Estão pedindo o link no grupo. Ah, tá. É que tá lá no Edmodo. Não dá para pagar o que eu mandei errado, meu nome? Não. Depois que você mandou, já foi. Mandei 2. Que foi Não, errado. tudo bem. Não tem problema. Só põe o nome lá pra gente ver depois. Ó, alguém mandou lá no grupo o link? A Pietra mandou. Tá, legal. Mandou. Vamos esperar a galera. Aí, estão chegando. Vai ser sempre o mesmo link, tá? Toda semana eu deixei agendado já. Bom dia! Bom dia, Serrão. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, Lucas. Não fui eu, não. Ah, aparece aqui, Lucas. Não, eu só ativei o microfone. É. Aê, burrão. Aparece, gente, quando vocês estão falando. Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Vai colocando o nome lá no chat. Deixa eu admitir. Opa! Oi, Pedro. Deixa eu ligar na câmera, gente. Tem mania de não ligar. Vamos ligar, Iago. molecada? Vamos ligar, galera. Vamos ligar, vamos ligar? Vou ligar também, vai. Pensa que drama que vocês fazem de... Ah lá, o Luiz ligou. Isso, Drama, Estevão. o Iago também, o Pedro. Renata, tá todo mundo muito morto. Eu, por exemplo, tô horrível. Como assim, Lori? Ah lá. Normal, então. Toda acabada. Caralho, a Maju virou... Lá, a Mariju ligou. Olha o fone do pai, ele Lorena. piloto de A avião. Lorena tentando ser engraçada, gente. Ó. Aí, agora apareceu você, Lorena. Ela tá mutada e tá falando. Eu não vou botar. Agora não, é. A Lori ligou. Nossa, Lori, o cabelo. Você tava dormindo? Nada. Não tava, pior que não, só que a minha franja secou errado. Eu não sei lidar com ela. Não, acontece. Acontece. Olha isso, tá horrível. Vamos ver vocês, gente. É melhor quando vocês ligam a câmera. Senão fica só eu falando com o computador. Ó, vamos lá? Vocês tinham 3 exercícios para tentar fazer na aula passada. Deixei 20 minutinhos, né? Todo mundo tentou fazer? Bom, quero só ver. Não tentei. Não tentaram? Ou tentei, não sei. Eu Olha lá. tentei. Ó, Nem lembro da aula passada. eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, depois vocês vão ficar um tempo trabalhando sozinhos, só que hoje vocês vão me enviar, tá bom? O que eu tinha pedido para vocês era a página 15, ó, abra lá o livro. Página Livro quanto? Apostila 3? Livro 2. 2. Isso. Livro 2. Era a página 15, o 1, o 2 e o 3, não foi? Que era só para usar a relação de Euler, bem tranquilo. Não tem problema, depois vocês vão fazer então. Ó, eu já tinha selecionado esses 3,
eu acabei a aula semana passada 20 minutos antes, que era para vocês terem tempo de fazer, beleza? Galera, o EAD exige muita disciplina de vocês. Então, se o tempo tá aí, não vai cair em tentação e mexer no celular. Já marca aí, ó, página 15, 1, 2 e 3. Que esses eu já tinha pedido semana passada. Certo? Proposta? Isso, do propostas. Foi isso? Oi. Beleza, ó. Então, vamos voltar para os exercícios de sala. Vou fazer mais alguns com vocês. Depois vou selecionar outros que vocês vão me entregar. Ok? Então, presta atenção, não fiquem com dúvida. Vou compartilhar com vocês de novo o PPT, mas a gente vai lá para outra página, tá? Ó. Deixa eu... Quer ver, ó? Aqui a gente já tinha feito tudo. A gente estava nos exercícios, ó. Semana passada eu parei nesse exercício 2 aqui, não foi? Ó, verifiquem aí no livro ou no caderno de vocês. Que a gente terminou no quantas diagonais tinham um dodecaedro regular. Acho que esse foi o último que a gente fez. Certo? Semana passada eu fiquei isso, né? Fiquei o tempo todo com vocês, eu expliquei o conteúdo e fiz vários exercícios. Então, vamos lá, ó. Nessa mesma página, página 24, nós vamos fazer o exercício 3. Só que o 3, vocês não têm o desenho pronto, então eu já coloquei o desenho, porque ele é um desenho bem chato de fazer. Então, exercício 3, página 24. Página 24, galera. Ó, vou por aqui em cima. Ah, eu achava que era 15. A 15 nós já fizemos todos. Daí lá na 15 eu selecionei os que vocês deveriam ter feito. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ó, página 20, tá bom. 24, né? Eu coloquei 25. É 24, confirmem aí pra mim, gente, se é 24 mesmo. É, 24. Tá. 24. 24, exercício 13, então, ó. O 3 não tem a figura, tá? Eu coloquei aqui. Quando dois poliedros são conjugados, os centros das faces de um deles são os vértices do outro. Então, ó, é como se vocês tivessem aqui um hexaedro regular, que é o cubo, certo? Que graça não, Bruno? O que tá acontecendo aí? Tudo bem? Tá engraçado aqui o poliedro? Até no online você vai dar risada? Não, não. Ou vou ter que desligar a sua câmera? Eu desligo. Ah, bonito. Presta atenção, Bruno. Ó, eu tenho aqui um cubo, e daí o que ele tá falando? Como é um cubo, gente, todas as faces são quadrados, certo? Ele tá falando, por exemplo, que o ponto C, ele é o centro desse quadrado aqui de cima, que é o encontro das diagonais, ó, estão vendo? O ponto B, ele seria o centro desse quadrado aqui à direita. O A lá embaixo, ó, ele é o centro do quadrado lá de baixo. O D, o quadrado à esquerda. Esse aqui que eu vou destacar agora seria o centro desse quadrado aqui da frente. E tem mais um aqui, ó, que seria o centro do quadrado lá de trás. Então, como é o hexaedro? Pode falar. O meu não tem o desenho. É, não tem mesmo. Todos não tem ou só o meu que não? Não, todos não tem. Ah, tá bom. Eu coloquei o desenho, tá bom? Porque esse exercício não tinha o desenho. Tira um print aí do desenho, porque não é um desenho fácil de fazer, gente. Ainda mais que ele está em perspectiva. Por isso que eu já pus o desenho pronto para vocês. Se vocês tiverem papel quadriculado, até no quadriculado dá para fazer, mas aqui não sairia. Então, tá aqui o desenho, ó. Então, é só a definição. Ele está pegando os centros de cada face. Como eu tenho, né, 6 faces, eu tenho 6 faces, 6 faces, eu tenho 6 vértices aqui para aquele polígono lá de dentro, tudo bem? São 6 pontinhos em vermelho que eu destaquei aqui. Ele fala assim, ó. Ele fala que esse hexaedro, que é o cubo, ele tem aresta medindo 8 centímetros. Então, o A aqui pra gente, que é uma aresta, 8 centímetros, ok? As faces são todas quadrados, então eu vou conseguir colocar o 8 aqui também, ó. Todas as medidas A na figura são 8 centímetros. O seu conjugado, que tem os vértices no centro das respectivas faces, terá que medida para a aresta. Então, ele está falando desse sólido lá de dentro, ó.
Ele quer saber quanto medem as arestas daquele sólido lá de dentro. E aí? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Ó, vou tentar fazer um desenho aqui, vou usar essa representação, ó. Vou tentar, eu acho que aqui se eu usar o D fica mais fácil, ó. Eu vou destacar aqui um triângulo retângulo que a gente pode usar, ó. Estão vendo aí o meu triângulo retângulo? Página 24. Vocês não têm o desenho, tá? Vai ter que dar um print no desenho depois. Ó, vocês estão vendo esse triângulo retângulo que eu destaquei? Dá para ver ele bem aí? O que eu quero saber é a medida aqui da aresta desse sólido aqui de dentro. Então, eu vou chamar essa medida de X. E X é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vocês conseguem me dizer quanto medem os catetos? 4. 4. Por que mede 4? Tá certinho. Por que mede 4? 8 que é a aresta. Isso, ó. Vou desenhar o retângulo aqui do lado, ó. Aquele ponto em vermelho, ele é o ponto de encontro das diagonais, certo? Ó. Meu ponto D, ele tá aqui, ó. Pensando nessa face aqui do lado, tá? Ó, o ponto D tá aqui. E vocês sabem que a aresta toda é 8 centímetros, ó. Aqui vocês têm 8 centímetros. Aqui vocês também têm 8 centímetros. Como é o ponto de encontro das diagonais, ó, eu sei que essa medida aqui é 4 centímetros, certo? Que daí sobra 4 centímetros para cima também. Então, nessa figura lá, que é o nosso triângulo retângulo, ó, vocês têm que aqui mede 4 centímetros e aqui mede quanto? Lembrando, aqui, ó, o outro cateto, ó. 4 também. 4 também, porque as faces são quadradas. Como a gente tem ali um triângulo retângulo, qual que é o teorema que vale aqui? Se ele é um triângulo retângulo? Pitágoras, pronto, ó. O exercício, ele é mais difícil de desenhar do que de fazer, ó. É o teorema de Pitágoras. Certo? Então, teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Alguém lembra a fórmula da diagonal do quadrado? Vocês lembram? Ninguém? Lado raiz de 2, ó. Vai dar a mesma coisa aqui. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado, 16. Então, x ao quadrado é igual a 32. O x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 32. Como 32 não tem uma raiz exata, a gente vai fatorar, ó. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. A cada 2 elementos iguais, ele sai uma vez de dentro da raiz, certo? Ó, vai sair um 2 e o outro 2. Vai ficar um 2 lá dentro ainda, né? Ó, esse 2 sai e esse sai. Como o x é uma medida, a gente vai considerar só o positivo. Então, vai sair o primeiro 2, o segundo, e vai ficar um 2 lá dentro da raiz, ó. 4 raiz de 2. Se alguém tivesse lembrado a fórmula da diagonal, do quadrado, que é lado raiz de 2, também a gente já podia aplicar direto. Então, a medida da aresta, 4 raiz de 2. Beleza, gente? Vai, deem um print, copiem, não sei como é que vocês estão fazendo. Por causa desse desenho, complicou, né? Você pode esperar para copiar? Posso, claro que posso. Pode Então, copiar, vocês me avisam, faz esse favor tá? para mim. Beleza. Tá todo mundo aí? Opa. Tá. Opa. Vamos lá. Terminem de copiar aí pra gente fazer mais 2. É isso. Obrigado, Renato. Colocaram o nome, gente, lá no chat, todo mundo? Não lembro. Sim? Acho que sim. Sim. Tá. Podemos passar, gente, ou vocês ainda estão copiando? Pode ir. Pode Pode ir? passar. Pode passar.
Vou apagar. Tá bom. Ó. Então, vamos lá. Exercício 4, agora na sequência, que não precisa de desenho esse, ó. Vai direto. Então, ele fala o seguinte. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 720. Então, ele está me dando a soma, ó. A soma dos ângulos de todas as faces, 720 graus. Sabendo-se que o número de faces vale 2/3 do número de arestas. Ó, consigo escrever uma relação. A quantidade de faces é 2/3 do número de arestas, certo? Tudo bem aqui do jeito que eu escrevi? Face é igual a 2/3 vezes aresta? É 2/3 das arestas. Pode-se dizer que o número de faces é... E agora? Vocês têm a soma dos ângulos das faces e vocês têm que chegar na quantidade de faces. O que a gente estudou na aula passada? O que vocês lembram lá da aula passada? Oi? Tem uma fórmula que é... Isso, vamos lá. E aí? Não lembro. Aresta mais 2. Tem aquela fórmula, é a relação de Euler, ó. É vértices mais faces é igual a aresta mais 2, certo? Ok, essa daqui é a relação de Euler. Para eu usar ela, eu preciso saber pelo menos 2 dessas variáveis. E tinha uma outra fórmula que era exatamente para soma. Nos outros exercícios, o que a gente fez? Eles davam as características das figuras. Então, por exemplo, se ele me fala que ele tem uma face pentagonal, a gente sabe calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono. Se ele tem uma face hexagonal, a gente foi calculando, ou a gente podia usar aquela fórmula. A fórmula que dá exatamente a soma, vocês lembram que a gente, na hora da teoria, eu fiz pelas faces e depois a gente aplicou a fórmula para ver que dava a mesma coisa? A fórmula para calcular a soma dos ângulos das faces é vértice menos 2 vezes 360. Essa aqui é a fórmula da soma dos ângulos das faces, ó. Ô, Renata, Pode falar. aqui fala que a soma dos ângulos é 722. Não dá para fazer inverso a operação? Tipo, colocar isso dá. daí? Dá, exatamente isso que vocês vão fazer, ó. Tudo bem até aqui? Vocês lembraram dessa fórmula? Só tiveram essas 2 fórmulas na aula. E depois as outras coisas a gente fez por raciocínio. Foi olhando as características do poliedro e a gente foi fazendo as analogias lá. Fórmula em si foram essas 2 aqui, certo? Que é a relação de Euler, que não dá para usar nesse momento ainda, mas essa aqui da soma dos ângulos internos, nesse exercício ela vai facilitar bastante. Se o S é calculado dessa forma, eu já tenho que esse resultado tem que dar quanto? Quanto tem que dar a soma dos ângulos internos? Ó, 720. Deixa eu fazer em azul para não confundir, ó. Igual a 720. Se eu usar isso aqui, o que a gente vai estar conseguindo encontrar? Se eu usar essa fórmula, o que eu vou conseguir calcular aqui, ó? Qual que é a minha variável aqui? O vértice. O número de vértices. Então, isso já vai me ajudar em outra situação, tá bom? Ó, então, vamos lá. Vértice menos 2. O 360 está multiplicando, certo? Passa para o outro lado dividindo. 720 dividido por 360. Ok ou não? E aí? Quanto dá 720 dividido por 360? 1,5, não é? Não, Vai me ajudar. Dá 2, não dá? é verdade. Ó, então vértice menos 2 é igual a 2. Esse menos 2 está subtraindo, vai passar somando. Então, esse poliedro, ele tem 4 vértices. Ok? Nossa, que pouco. Achamos os vértices, ó. Se vocês lembrarem da fórmula, ajuda um pouco. E agora? Como que eu continuo? Não Achei, sabe a esta, né? Não sei a aresta, mas eu sei essa relação aqui, ó. Face é 2/3 das arestas. Ó, eu vou separar isso aqui, que isso aqui eram as fórmulas, certo? Que a gente viu. Ó. Fórmulas. E aqui está a resolução do exercício. Nós já achamos os vértices, certo? E agora? Eu só tenho essas 2 fórmulas.
Para eu usar a segunda, a gente já usou. Dá para usar a primeira? Vou escrever ela aqui de novo, ó. A primeira, vértice. Ele tem que saber a aresta agora. Isso, ó. 4 mais 2 vai ficar igual a A mais 2. Pode ser, isso mesmo, ó. Olha o que vocês tinham que perceber. Eu não sei nem face nem aresta, certo? Só sei vértice. Então, nossa conta ficaria assim, ó. Duas variáveis não dá para achar ao mesmo tempo. Só que ele me deu uma relação lá no enunciado. O número de faces é 2/3 do número das arestas. Então, no lugar de faces, eu posso escrever como 2/3 das arestas. E aresta eu deixo indicado como A mesmo. Daí, o que aconteceu com a nossa equação? Ao invés de terem duas variáveis, só tem uma. Daí, eu consigo achar o número de arestas. Tendo o número de arestas, a gente troca lá e acha o número de faces. Vocês entenderam ou não? Entendi. Sim? Ó, aqui, vocês estão vendo que tem uma divisão por 3? Tem uma fração? Então, tem que deixar ou todo mundo do mesmo lado e fazer MMC, ou multiplicar todos os termos da nossa equação por 3. Vocês que sabem, tá? Para facilitar. Eu vou deixar o 4 e o 2 desse lado, ó. Passei o 2 para cá. A aresta já estava lá. E aqui eu vou subtrair 2/3 de aresta, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer MMC? Vocês preferem por MMC? Pode ser. Pode ser? Ó, então todo mundo sobre 1. Já vou fazer dos dois lados. Ah, deixa eu fazer essa conta aqui do 4 menos 2. Espera aí, ó. Já vamos dar uma ajeitada aqui que vai ficar mais fácil, ó. Então vai ficar aresta menos 2/3 da aresta é igual a 2, certo? Pode falar. Cortou o áudio aí. Não sei se alguém queria falar. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tá, então, ó, entre 1 e 3 vai ser o 3, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó. Tá, a Isabela vai me avisando aqui. Ó, vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 3A menos 2A. E aqui vai ficar 6, certo? Dividiu por 1, multiplicou. Posso simplificar, porque eu tenho o mesmo denominador dos dois lados. Então, vai sobrar que a quantidade de arestas, aqui, ó, vai ficar 3A menos 2A da A, arestas igual a 6. Então, o nosso poliedro tem 6 arestas. Só que ele não quer saber aresta, né? Ele quer saber número de faces. E agora? Quantas faces? Como que eu acho o número de faces a partir de agora? 4 mais F igual a 6 mais 2. Eu posso tanto usar a relação de Euler, como usar o que ele me deu lá, ó. Ele não falou que face é 2/3 do número de arestas? Posso usar essa, ou posso trocar de novo aqui em cima. Vocês já sabem, aresta sabem vértice, dá para achar face. As duas substituições, o resultado vai ser a mesma coisa, ó. Então, face é igual a 2/3 das arestas, ó. Para eu calcular 2/3 de 6, eu divido 6 por 3, depois eu multiplico por 2, certo? 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4 faces. Então, o nosso poliedro tem 4 faces. Beleza ou não, galera? Beleza. Alternativa B. Beleza. Fácil esse, né? Se vocês lembrarem as fórmulas aí, fica mais fácil. Vai, terminem de copiar para eu passar para o outro. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Não. Tranquilo, né? No próximo exercício, a gente vai... Oi? Elisa. Oi, Lori. Não falei nada. Não falou foi a Maria Júlia? E eu. Foi a Maju. Agora ela apareceu. Agora apareceu. É que, né, às vezes, ele não identifica quem tá falando. Daí aparece o quadradinho tá. da pessoa. E aí? Certo? Podemos passar ou estou copiando? Não, Pode passar. Tá. Então, vamos passar para o próximo. Vou apagar aqui, tá? Ó. Último exercício da parte de sala aí, o exercício 5. Vamos lá. Ó.
Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, a Lorena caiu, uma face pentagonal, 2 faces hexagonais. Então, ó, esse exercício ele está me dando as características do nosso poliedro, certo? Considerando esses dados, calcule o que se pede a seguir. Letra A, o número total de vértices, de faces e de arestas. Alguma sugestão? Com o que vocês já têm no enunciado, o que dá para calcular? Dá para ver as faces. Faces, isso, ó. Eu tenho lá 3 faces triangulares, ele vai ter 3 triângulos, uma face quadrangular. Quadrangular não quer dizer quadrado, tá? Quer dizer que é em formato de quadrilátero. Uma face pentagonal e 2 faces hexagonais, certo? Ó, tô somando as faces que ele me deu lá no enunciado. Então, esse meu poliedro tem 7 faces, ok? Tem o número de faces. Ok. Agora, a gente tem que achar arestas e vértices. E agora? Lembram da aula passada que tem um deles que é mais fácil de achar? Primeiro. O que está mais fácil de achar, aresta ou vértice? Aresta, não são? Aresta. Por que aresta? Porque aresta, pelas características, Vértice. lembram lá que ela pertence a 2 faces ao mesmo tempo. Então, a gente calcula todas e depois divide por 2. Então, vamos lá. Arestas, ó. Agora, eu preciso ficar atenta à característica das faces. Não são 3 triângulos? Cada triângulo tem 3 lados. Então, eu vou ter 3 vezes 3, certo? Vou ter 9 arestas aqui só dos triângulos. Depois eu tenho uma face que é um quadrilátero. Então, essa face tem 4 lados. Eu vou ter um pentágono, então, um pentágono tem 5 lados. E eu vou ter 2 hexágonos, e cada hexágono tem 6 lados, certo? Quando eu conto todos os lados, eu estou contando tudo em dobro. Daí eu vou dividir o resultado final por 2, ó. Vejam se vocês entenderam, se vocês lembraram. Esse 3 é o número de triângulos, certo? E esse outro 3 é o número de lados do meu triângulo. Aqui é a mesma coisa, ó. O 1 é o número de quadriláteros, né? De faces quadrangulares, e o 4 é o número de lados. Um pentágono com 5 lados. Esse uma vez o 4, uma vez o 5, vocês não precisavam nem colocar, podia pôr 4 e 5 direto. Eu só fiz assim o passo a passo para ficar mais fácil de entender, ó. Voltando então para a conta agora, ó. Vai ficar 9 mais 4 mais 5 mais 12, certo? Ok? Dividido por 2 no final. Então, vocês têm, ó, 12 mais 9 dá 21, certo? 21 mais 9 dá 30. 30 dividido por 2, nós teremos 15 arestas. Foi? Foi. Ok, o que falta calcular, então? Só as meninas me respondem, galera? Vértice. Calma que eu tô comendo um Não, Renata! Ah, bom. Ó, vamos lá. Vértices. Como que eu calculo vértices, Bruno? Oi. Oi, Bruno. Bruno desistiu depois da bronca. É, Bronca. Tadinho. Que bronca? Eu não Eu dei quero- bronca nele hoje? Dei? Oi? Vamos lá. Quem pode me ajudar? É Como? A barulheira aqui em casa. T mais F igual a Isso, ó. Como eu já sei faces e arestas, eu posso usar V mais F é igual a aresta mais 2, certo? Como que é o nome dessa fórmula mesmo? Relação de Euler. Escreve Euler. Euler, mas se lê Euler. Ó, Aqui, relação. achei. Obrigada. é o mesmo Euler lá da física, viu? Teve Lembro de contribuições na matemática também. Ó, vamos lá. Vértices, então. Eu já sei que eu tenho 7 faces, 15 arestas. Então, a gente troca aqui na relação de Euler e encontramos o número de vértices, ó. Vai ficar 15, 16, 17,
Se cair, gente, eu mando o link de novo, tá? Se não der tempo de eu fazer tudo que eu quero aqui. Daí eu mando o link de novo lá no grupo. Vai ficar 17 menos 7. Então, nós teremos 10 vértices. Então, letra A está respondida. 7 faces, 15 arestas, ó. 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Facinho, né? Procedimento, gente, é sempre o mesmo. Face é o mais fácil de contar. Depois de face, vem as arestas. E pelas características, eu somo todos e divido por 2, porque eu sei que está contado em dobro. Agora, vértice depende da característica do meu poliedro. Por isso que a gente sempre vai usar a relação de Euler para calcular vértice, tá? Por exemplo, esse a gente não tinha o desenho dele. Não dá para saber se o vértice ele faz parte de 3 faces, de 4 faces ao mesmo tempo. Agora, a aresta, a gente tem certeza que é sempre de 2 em 2. Por isso que a gente divide por 2. Tá claro isso para vocês? Tá claro. Sim. Posso apagar a letra A para fazer a letra B aqui? Pode. Pode. Todo mundo? Tem alguém copiando? Não, pode ir. Tá. Ó, então vamos lá, a letra B. A letra B é parecida com o último que a gente fez na aula passada, ó. Ele quer o número de diagonais do poliedro. Vocês lembram lá que diagonal eu preciso contar de 2 em 2, quanto eu vou ligando. Não pode formar um lado e não pode formar a diagonal da face, certo? E não pode, né, ser aresta aqui do nosso poliedro. Vocês lembram que aqui é aquela outra conta um pouco mais difícil? Então, vamos lá, ó, diagonais. Quantos vértices tem mesmo o nosso poliedro? Olha aí na letra A. Quantos vértices ele tem? 10. Tem 10. Então, a primeira escolha, o número de possibilidades que eu tenho para escolher o primeiro vértice, são 10 opções, certo? Quantos vértices sobram para eu ligar com ele? Lembra que a gente está formando o segmento? Eu estou escolhendo vértices de 2 em 2 para formar uma linha? Uhum. Ó, eu tenho 10 no primeiro momento. Escolhi um. Quantos vértices sobram para o outro? Para outra 9. escolha? 9. Daí vocês se lembram que quando eu escolho, por exemplo, o ponto A seguido do ponto B, o vértice A seguido do vértice B, é a mesma coisa que ligar do B ao A? Sim? Lembrando que esse A aqui seria para a gente um vértice, tá? Ó, então, o que eu tenho que fazer com essa conta? Dividir por 2. Então, aqui, ó, só para ficar mais fácil, esse 10 é o vértice, esse 9 é a quantidade de vértice menos 1, porque é a ideia do raciocínio, né? Eu escolhi um, quantos sobram para eu ligar? Só não posso ligar com ele mesmo. E eu divido por 2, porque ligar o vértice A com o vértice B é a mesma coisa que ligar o B com o A. Só que nessa conta, a gente ligou todo mundo. O que não me interessa daqui? Agora eu tenho que continuar, ó. Eu vou ter que descontar o quê daqui, ó? Eu tenho que descontar a quantidade de arestas, porque quando eu faço essa conta aleatória, as arestas estão aqui no meio. Quantas arestas tem? Tem 15. Tem 15. E eu ainda vou ter que descontar as diagonais de faces, certo? Que essas aqui também não interessam para mim, ó. Esse A é de aresta e aqui é a diagonal das faces, ó. Então, vamos lá. Essa primeira conta dá quanto, ó? 10 vezes 9. Vou até deixar ela assim, depois no final a gente faz, ó. 10 vezes 9 dividido por 2, menos 15 arestas, né? Que a gente já calculou na letra A, menos. Agora, vamos pensar face a face para saber quantas diagonais a gente tem de face. Triângulo tem diagonal, gente? Não. Triângulo não tem diagonal. Então, das faces triangulares, eu não preciso descontar nada. Uma face quadrangular, uma face no formato de um quadrilátero, quantas diagonais tem? 2. Tem 2. Quantas faces quadrangulares eu tenho? 2. Não, uma só. Então, eu só vou descontar 2, certo? Aqui, face pentagonal. Quantas diagonais tem um pentágono?
Se vocês... 5. 5. Se vocês não lembrarem que são 5, usa a fórmula. Número de diagonal é o número de vértices que multiplica o número de vértices menos 3 dividido por 2, certo? Isso aqui, ó, permite calcular diagonal de face, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. Diagonal de face é essa fórmula aqui, porque é lá do polígono. Então, já colocamos as... Oi? Pode falar. Ao invés do 2, não é para desconsiderar 4? Porque são 2. Na verdade, é uma face quadrangular só, por isso que a gente desconsiderou uma 2, só. ó. Isso, Tá. ó. Triângulo não tem diagonal. A face quadrangular, ó, quadrangular tem 2 diagonais, certo? Por isso que eu descontei só 2. A face pentagonal, a Lori lembrou, ó, um pentágono tem 5 diagonais. Se eu não lembrar esse valor, a gente vai usar essa fórmula aqui. Troco o N por 5 e vai dar 5 o resultado. Ainda temos 2 faces que são hexagonais, ó. Eu vou ter que descontar. São 2 faces. Quantas diagonais tem um hexágono? Vocês lembram? Não lembro. Eu também não lembro. Vamos fazer a conta. Lembro, vamos lá. Ó, diagonais, então, do hexágono. A conta seria 6 vezes 6 menos 3, dividido por 2, ok? Então, eu vou ter 6 vezes 3 dividido por 2. Então, vão dar quantas diagonais? 9, isso aí, 9 diagonais. Ó, divide o 6 por 2, vai dar 3. Então, eu vou ter 9 diagonais no hexágono, ó. Como são 2 hexágonos, deixa eu pôr aqui também, 9 diagonais. Como são 2 hexágonos, eu não vou descontar 9, certo? Eu vou descontar 2 vezes 9 diagonais. Ou já desconta 18 direto. Tem mais alguma coisa para descontar? Vocês entenderam essa conta aqui? Acho que foi, né? Não tem mais nada para descontar. Então, aqui, ó, o número de diagonais vai ser... Agora vamos fazer tudo. Deixa eu pegar aqui outra cor, ó. Aqui divide por 2, né? Em cima e embaixo vai dar 5. 9 vezes 5 dá 45. 45 menos 15, menos 2, menos 5, menos 18. Então, é essa conta no final, ó. 45 menos 15 dá 30, certo? Menos 2 com menos 18 dá menos 20. 30 menos 20 sobra 10. 10 menos 5, 5. Então, o nosso poliedro tem 5 diagonais. Esse da diagonal é o mais chato de fazer. O resto é bem tranquilo. Vocês entenderam? Entendeu? Sim? Ó, seguinte, vai cair essa aula. Vou mandar o link da outra e a gente vai voltar e eu vou falar para explicar para vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Tá bom. Termina de copiar aí, por favor, rapidinho, ou dá um print. Vocês ficaram muito quietos hoje na aula, hein, gente? Presta atenção. Conversem, falem comigo. E aí, seus alienígenas? Ó, vamos lá. Terminaram, gente, que vai cair. Não vai dar tempo de vocês terminarem de copiar. Terminando. Tá bom. Vou encerrar e a gente volta, tá? Entrem lá no grupo para pegar o link.